irmãos, boa noite. Amém? Oh, muito bom. Pedir para alguém acender todas as luzes do templo, por favor. Isso. Para deixar tudo aceso, todas, glória a Deus. Isso. Maravilha. Vamos fazer assim, toda vez que acabar o louvor, acende tudo aí. Bom? Joia. Graças a Deus. Deus abençoe sua vida. Meu irmão, está na bênção, né? Mais uma noite, mais uma quinta-feira. Para mim, assim, esperada, né? Gostaria de poder estar compartilhando a palavra de Deus com você. E o tema, né, que eu quero estar ministrando essa noite, deixa eu só me ajeitar aqui, desse lado aqui. Eu sou canhoto, né? Aí tudo põe para um lado, tudo põe para o outro. Lá em casa, eu tenho de tarefa lavar a louça lá, né? E aí, então, quando a Nilda põe o negócio de um lado, eu vou lá e troco. Porque como é que você faz, né? Dependendo se você é destro ou canhoto, você põe a louça de um lado, ensaboa, põe do outro, né? Então, eu também tenho que montar da minha forma aqui, né? Isso aí é engraçado. Os irmãos estão ajudando, não estão? Os maridos estão ajudando, as irmãs, lavar a louça. Oh, amém. O pastor Samuel já deu amém agora, hein? Glória. José também, Ana? Ô, glória. Tá bom. Pelo menos as outras não vou nem perguntar, hein? Deixa para lá. Não, mas pelo menos o marido come, a sua comida está ótimo. Que beleza. Muito boa. Ô, Jesus, né? Amém. Queridos, eu gostaria de compartilhar essa noite. Eu tenho alguns textos da palavra de Deus que eu vou andar. Eu tenho já assim, a certeza que eu não vou conseguir concluir o assunto hoje. Nem dá. Mas domingo pela manhã eu vou voltar a ministrar mais uma outra parte, né, dessa reflexão na palavra. Eu coloquei no meu Face, o pessoal fez um pequeno post assim, como estão destruindo a nova geração. O que está acontecendo? Como que estão destruindo as novas gerações de cristãos, de homens e de mulheres de Deus, filhos, filhas, netos, missionários, missionárias, pastores e assim por diante. Esse mundo vem em um processo, né, onde a ciência chama que o universo todo está indo numa direção de uma tese, uma teoria chamada entropia, onde as coisas estão sistematicamente se desmanchando, onde as estruturas elas estão se desgastando, estão se tornando cada vez mais fadigadas e não conseguem fazer frente às demandas. Por isso que, graças a Deus, a palavra de Deus diz que o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nosso Deus é eterno. Ele é o alfa e o ômega, significa aquele que sempre existiu e que sempre vai existir. Agora, toda a estrutura e toda a proposta humana, ela se desgasta, ela se torna ineficaz, ela cai na redundância e assim por diante. E eu gostaria de falar como as gerações, como estão destruindo as novas gerações, é algo que nós temos aqui na palavra de Deus. E isso fala diretamente de discipulado, o discipulado não só na igreja, ou o discipulado quando você pega a apostila das doutrinas básicas cristãs, preparando alguém para ser ministrado, quando ele vai se batizar, mas o discipulado para a vida toda. O nosso discipulado só acaba quando a gente abraçar Jesus na glória. Antes disso não. Então é um crescimento constante, onde na nossa caminhada, na nossa existência pessoal, sempre acaba se manifestando uma demanda contrária aos princípios da palavra de Deus. A nossa essência, como pessoa, como ser humano, ela tem uma tendência a deturpar. Como assim, pastor? A palavra de Deus diz que o coração do homem é enganoso, o coração do homem se deturpa, o coração do homem se corrompe, o coração do homem piora e melhora, ele é terrivelmente oscilante. Isso significa piora. Então, nós precisamos realmente sempre desse Deus que é o mesmo ontem, hoje e eternamente,
porque Ele tem um remédio, tem a ministração, tem a palavra, tem aquilo que nós precisamos em toda e em qualquer circunstância que nós vivemos. Então, se vivemos um mundo hoje caótico, Deus tem a provisão para nós, para vivermos nesse mundo caótico, seja o que vai acontecer daqui para frente. Essa é a verdade. Então, eu gostaria de falar para você, essa é uma época mundana, secular, onde nós encontramos o crescimento do questionamento, um aumento gigantesco do criticismo, que é criticar por esporte, sendo contra só por prazer. A época da contestação. As pessoas contestam, em todas as idades, em todas as situações, a contestação também é uma realidade hoje. É uma época de esfriamento, já vem acontecendo faz tempo. Um esfriamento, e eu me refiro no âmbito espiritual, me refiro no âmbito também do amor, da solidariedade, do comprometimento com pessoas. Vivemos a época do esfriamento. Vivemos um tempo de egoísmo, no mundo no geral. E vivemos um período de desinteresse. Essa é a realidade da nossa época, do ponto de vista carnal, humano. As coisas estão caminhando dessa maneira. Mas também, irmãos, você precisa enxergar que nós vivemos, da parte de Deus, a era da graça. E o que significa isso? De que existe uma graça de Deus derramada. De que existem dons de Deus derramados também. De que tem revelação. De que a presença de Deus é real. Nessa época, nesse tempo, Deus é real, Deus se faz presente. Que a revelação do Espírito Santo, sim, eficiente, profunda, clara, a revelação do Espírito Santo. Diga amém aí, glória a Deus. Você em casa aí, dê joinha, manda coração e tudo mais. Exatamente. Nós não podemos fechar só numa visão pessimista, porque então nós não teríamos uma visão espiritual, um discernimento espiritual de onde nós estamos, do que nós estamos embarcados. Quem tem uma visão 100% pessimista é quem não tem Jesus como Senhor e Salvador. É quem não é do Jesus. Então, ele tem uma visão totalmente negativa. E aí então essas pessoas estão partindo para quê? Para se abraçarem nas ideologias humanas e terrenas, nas religiões humanas e terrenas, nas propostas humanas e terrenas, porque não consegue discernir que serão feitos novos céus e nova terra. Olha, não tem nenhum amém, nenhum aleluia. Não sei se você sabe disso, né? Isso aqui está com os dias contados. Está na palavra de Deus. Nós vivemos num tempo de livramento. Deus tem livrado. Deus tem operado. O diabo tem intentado muitas coisas contra você, mas Deus tem dado livramentos. Essa é a verdade. É um tempo também onde o discernimento espiritual tem sido derramado para quem quer. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Deus tem dado. Se você abrir os olhos, se você abrir os ouvidos espirituais, Deus vai falar com você e vai tirar você da roubada. Vai tirar você do equívoco. Vai tirar você do caminho errado. Vai livrar você de muita coisa. Então, essa é a verdade. Irmãos, vivemos a época do maior potencial. Nós temos um tempo maravilhoso, porque Deus está conosco. Maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Vivemos esse tempo. Esse é um tempo de um potencial absurdo para tudo. Estamos nas lives no mundo inteiro. Uma pessoa em qualquer lugar desse planeta que queira, pode receber uma boa palavra. Pode receber uma oração abençoada e poderosa sobre sua vida. Nós escutamos as más notícias, mas nós somos aqueles que estamos levando
as boas novas que é o Evangelho de Jesus Cristo. Esse tempo nós estamos vivendo. É um tempo de muitas oportunidades. Você pode ter certeza disso. Esse é o tempo também de um discipulado. Um discipulado que comece eu escrevi aqui, eu tenho mais de 26 itens. Não vou chegar a todos eles hoje com você, ainda vou no domingo. Mas hoje nós temos uma oportunidade maravilhosa de discipular gente por todo lugar desse planeta. Quando o texto diz que todas as pessoas desse planeta, desse mundo, ouvirem o Evangelho do Senhor Jesus, então virá o fim. Isso está na palavra. E nós temos essa ferramenta maravilhosa agora. Que coisa boa. Discipulado, ensinar, levar o outro a ter paixão e vontade de andar com o Senhor Jesus. Isso é discipular. O discipulado é para ser transmitido para a nova geração. Gente que nasceu de novo em Cristo e agora vai aprender os rudimentos da fé, da doutrina e vai começar a andar com Deus de uma maneira diferente. Vai andar com o Senhor de uma forma nova. Vai começar a plantar e colher outras coisas. Coisa que nunca colheu, vai começar a colher. Coisa que nunca sentiu, vai passar a sentir. Porque vai ser ensinado, vai aprender assim. Aleluia. Vai mudar a conduta. Discipulado muda a conduta. Muda a maneira de agir e de reagir. Muda a maneira de falar, muda a maneira de se vestir, muda a maneira de olhar, muda a maneira de negociar, muda tudo. O discipulado, a pessoa muda totalmente, porque ela nasceu novamente em Cristo e está sendo ensinada a ter um comportamento igual a Cristo. Comportamento cristão, um cristão quer dizer um pequeno Cristo. A referência passa a ser Jesus. Glória a Deus. Agora, como estão destruindo a nova geração? Então, quero abordar isso com você. Como está a nova geração do ponto de vista espiritual? Interrogação. Como que está a nova geração? Como estão os adolescentes? Como estão os jovens? Como estão aqueles que são nascidos de novo, talvez há poucas semanas ou meses, ou talvez até anos? O que nós precisamos? Investir na nova geração. Formação bíblica. Conhecer a palavra de Deus. A Bíblia diz assim: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Então nós precisamos de conhecimento formal e precisamos de experiência sobrenatural. Precisamos dessas duas coisas. Então, formação bíblica. Culto doméstico com as crianças em casa. Olha só o que está acontecendo, olha o perigo. Nós estamos desde 15 de março nesse processo de pandemia. Então, essa igreja e muitas outras ainda não podem ter as crianças no que nós chamamos da classe, na classinha, com as tias. Mas graças a Deus que você não deixou ir os seus filhos, suas filhas, à mercê só das redes sociais. Você, em casa, né? Eu digo você porque você é crente top de linha, você pensou seriamente nisso e você está ensinando em casa o seu filho e sua filha. Eu digo os menores, né? Fazendo culto doméstico, lendo um texto da palavra de Deus, lógico que de uma forma pedagógica adaptada para a faixa etária dele. Tem orado, ensinado ele a orar. Ou seja, você não deixou ele à mercê, sem nada, para quando a pandemia terminar, voltar para a igreja. As crianças precisam desta formação em casa. A maneira como eles, os pequenos, veem como você, marido, você, esposa, você, mãe, você, pai, a sua conduta, como você se conduz dentro da sua casa, isso então é o seu maior discipulado e o seu testemunho para essa nova geração. E então, quando essa geração, ela está exposta a coisas que não são de Deus, a um ambiente, a volumes de intensidade de relacionamento, de agressões, de palavras e de assuntos, essa geração está sendo então sabotada, já dentro do próprio ninho.
E o diabo tem agido fortemente assim. Como fazer para destruir a próxima geração? Nós temos alguns problemas. Por exemplo, a escola dominical foi desacreditada no meio evangélico. Poucas igrejas e ministérios mantêm a escola dominical, onde nós tínhamos um ensino sistemático por anos e anos da palavra de Deus. Então, a supressão dessa plataforma por outras que não foram tão eficientes, que não trouxeram um fortalecimento no conhecimento da palavra de Deus. E eu digo isso com relação a um cristão básico, a um cristão daquele que vem na igreja e recebe essa substância, essa feijoada espiritual e essa feijoada bíblica também, para ele poder enfrentar o dia a dia na sua vida. Irmãos, a palavra, olha, a pessoa de Jesus preparou você para a eternidade. Os ensinos de Jesus preparam você para viver aqui na terra. E os ensinos de Jesus são isso aqui, ó, é o que está nessa palavra. E não no cara mais bacana do YouTube ou de qualquer rede social. É isso aqui. É a leitura da palavra de Deus. É o ensino da palavra de Deus que as pessoas precisam em todas as gerações. E aí então nós temos um problema hoje. Nós temos a grande massa cristã com uma baixíssima qualidade de conhecimento bíblico, muito raso, muito superficial. Às vezes lê a Bíblia naquele plano de leitura bíblica, mas lê aquilo como se fosse a promessa do ano, como se fosse cumprindo pena. Lê assim, pronto, lê a Bíblia toda. Mas não entendeu, não meditou, não foi ministrado, não teve alguém para poder ensinar, orientar, tirar as dúvidas, e a pessoa então leu a Bíblia 10 vezes, mas quando você vai ver a prática, a conduta dela não condiz com o conteúdo bíblico. Aí você diz, opa, alguma coisa está errada, porque a nossa caminhada com o Senhor, inclusive os momentos de culto, de busca, de vigília, de monte, por aí afora, que nós temos momentos intensos na presença de Deus, glória a Deus, aleluia, e precisa dessa intensidade, dessa chama, dessa empolgação, desse fogo no Espírito, mas muitas vezes esse momento tão precioso, ele apaga depois de algumas horas ou até alguns dias, quiçá, e aí então a conduta que devia ter mudado por conta dessa aproximação com o Espírito Santo de Deus, não muda. E continua a mesma coisa. E os papelões continuam. E as más condutas se perpetuam. Por quê? Porque nós precisamos do equilíbrio. Precisamos das duas. Isso é algo que vem assustando muito. Nesse período de pandemia, corremos esse risco. Esse afastamento todo social, esse afastamento das crianças, afastamento dos adolescentes, dos jovens, pode gerar um hiato, gerar um espaço de formação, aonde muitas lições importantíssimas da palavra de Deus vão fazer falta, sabe aonde? Nos enfrentamentos contra o mundo, nos enfrentamentos contra Satanás, nos enfrentamentos contra as coisas que o diabo tem colocado na frente de todas as gerações. Vocês estão me entendendo? Glória a Deus. Então sabe que nós precisamos de equilíbrio, ensino da palavra e experiências com o mover do Espírito Santo de Deus. É preciso de um pouco de letra e é preciso também de um pouco de mover do Espírito. Eu falo um pouco, mas eu quero dizer, tem que ter dose, tem que ter equilíbrio, tem que ter as duas coisas. Aí agora quero levar você para o livro de Crônicas. Segundo livro de Crônicas, capítulo 36. Vamos aí comigo. Eu quero mostrar para você, na palavra de Deus, um momento onde, em 2 Crônicas 36 aconteceu, e hoje é a mesma coisa. Como a palavra de Deus, ela é atual.
Eu quero ler para você a partir do versículo 17. Vou do 17 ao 23, segundo o livro de Crônicas, do 17 ao 23. É o momento da queda de Jerusalém. Eu vou ler o livro de Crônicas, o livro de Reis, um trecho de Esdras, um trecho de Neemias, porque todos eles estão bastante conectados com essa realidade aqui, mas eu gostaria de mostrar para você o perigo, o risco imenso que é a gente relaxar na nossa vida espiritual. O versículo 17 do capítulo 36 de 2 Crônicas. Por isso enviou o rei dos babilônicos contra eles, o qual matou todos os seus jovens à espada no santuário, e não teve piedade nem dos jovens, nem das moças, nem dos velhos, nem dos mais avançados em idade. Ele entregou todos eles nas mãos do rei. Os utensílios do templo de Deus, grandes e pequenos, os tesouros do templo do Senhor, os tesouros do rei e dos seus príncipes, levou tudo para a Babilônia. Também queimaram o templo de Deus, derrubaram os muros de Jerusalém, incendiaram todos os seus palácios, destruíram todos os seus objetos preciosos. Quem escapou da espada, ele levou para a Babilônia, e se tornaram servos dele, ou melhor, escravos dele e dos seus filhos, até o tempo do rei da Pérsia, para se cumprir a palavra do Senhor dita pela boca de Jeremias, até a terra ter desfrutado dos seus sábados, pois repousou de todos os seus dias de desolação, até que os 70 anos se cumprissem. Vamos para o versículo 11 agora. Zedequias tinha 21 anos quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. E fez o que era mal diante do Senhor seu Deus, e não se humilhou diante do profeta Jeremias, que lhe falava da parte do Senhor. Também se rebelou contra o rei Nabucodonosor, que o tinha feito jurar por Deus, mas mesmo assim continuou inflexível e obstinado para não voltar ao Senhor, o Deus de Israel. Além disso, todos os chefes dos sacerdotes e o povo aumentavam cada vez mais a sua infidelidade, seguindo todas as abominações dos gentios, e profanaram o templo do Senhor, que ele tinha santificado para si em Jerusalém. O Senhor, Deus dos seus pais, falou-lhes insistentemente por intermédio de seus mensageiros, porque se compadeceu do seu povo e da sua habitação. Porém, eles zombaram dos mensageiros de Deus, desprezando suas palavras e ridicularizando seus profetas, até que o furor do Senhor aumentou tanto contra o seu povo, que não havia mais remédio. Uau, pensou, Conceição? É de dar medo. Assustador. E depois vem o que eu li aqui, vem a queda de Jerusalém. O rei Zedequias, para falar para você, para mostrar para você, eu fiz uma pequena pesquisa, né? O rei Zedequias, ele foi o 20º rei de Judá, na realidade o último. Foi o 20º e o último. A partir daí, essa estrutura de Israel de 2 reinos já não vai mais existir. Daí para frente é cativeiro babilônico, é pancada, é tribulação, é tristeza em cima de tristeza. E o negócio é isso mesmo que o texto diz aqui. Essa estrutura de mundo que vocês conhecem não tem mais remédio. O povo está procurando remédio para a pandemia, né? Eu não quero ser a voz profética contrária aqui, porque não é esse o escopo aqui, mas Deus diz, não tem mais remédio. Agora eu vou baixar a mão. E aí então, isso acontece porque eles sistematicamente resolvem zombar dos mensageiros, ridicularizar, eles resolvem se rebelar contra Deus, resolvem fazer as abominações
era o povo de Deus, mas resolve ser o mais mundano que os mundanos. Assustador. E se você quer acabar com uma geração, como que se destrói uma nova geração? Botando abaixo tudo aquilo que é precioso que Deus ensinou. Eu resumo tudo isso aqui numa única palavra. Isso aí não tem nada a ver. Isso não tem nada a ver. O que Deus disse não tem nada a ver. Eu comecei a fazer a pesquisa, né? O estudo, porque eu tinha lido já muitas vezes isso aqui, mas o capítulo 36 de 2 Crônicas, então, é a finalização de um período muito triste. Aonde você vai encontrar o paralelo disso é 2 Reis, capítulo 25. Aí eu quero voltar você um pouquinho aqui, 2 Reis, capítulo 25. O versículo começa a dizer que é Jerusalém sitiada e tomada. Ou seja, quando não deu para segurar mais. O pessoal achava que, porque era Jerusalém, porque Deus era deles, como uma música que tinha aí passado, dizendo, né? Deus está conosco até o pescoço, e não estava não, e não está não. Eles descobriram que não estava não, porque eles perderam. A coisa foi terrível. O Zedequias, o nome Zedequias, que é o 20º rei de Judá, inclusive não era a princípio Zedequias. O nome judaico de Zedequias era Matanias. Quem trocou o nome dele foi o Nabucodonosor. O Nabucodonosor, lembra que tinha um Mesaque, Sadraque, Abednego, que na realidade não é nome judaico, porque é o nome babilônico, né, deles. O nome deles, o nome judaico não era Mesaque, Sadraque e Abednego, porque é um dos primeiros princípios. Quando você quer destruir uma geração, você começa a investir na identidade deles. A troca de nome. Para um judeu, um israelita, um nome carregava não só para diferenciar um indivíduo do outro, mas o nome fazia parte da sua história. O nome tinha significado com a personalidade da pessoa. Então a primeira coisa que o rei babilônico já fez foi troca o nome de Matanias, vai se chamar Zedequias. Vamos trocar o nome, vamos dizer que significa outra coisa. Irmãos, nós sabemos que as coisas estão começando a ficar ruins quando alguém perde a própria identidade. Tem problema de autoestima ou de baixa estima, não sabe quem é, não sabe para onde está indo, quem eu sou, por que eu estou aqui. Começa com questionamentos existenciais. Perdeu a sua identidade, perdeu a capacidade de saber quem é ele mesmo. Se perdeu como indivíduo. Começou então um processo de corroer, porque você tem que saber quem você é. Você é filho de Deus. Qual é a primeira coisa que o pai do filho pródigo faz com o menino quando volta? Coloca roupa nova, coloca anel no dedo, coloca sandália no pé, dá festa. Você é filho, você não é escravo, você não é servo. E filho meu tem que andar bonito. Você tem uma identidade, você é meu filho. Quem olha para você, olha para mim. A referência minha é você. Aí o pai coloca anel no dedo, que é o selo da família, o brasão da família, roupa bonita, sapato no pé, né, sandália no pé, e dá uma festa. E diz assim, o meu filho que estava perdido, voltou. Ele não diz, foi um cara aí, foi um sei lá quem, foi um indivíduo. Não, ele diz, meu filho. Olha o que a palavra de Deus diz, que nós somos o quê? Sacerdócio real, raça eleita, povo adquirido. A palavra de Deus, irmão, nos coloca a identidade. E como é que um cristão vai perder a sua identidade? Se você perde a sua identidade, se você não sabe quem você é, o que você vai dizer da próxima geração? O seu neto vai ser o quê? O seu filho é o quê? Se você não sabe o que você é. Porque todos os problemas de educação nós temos no Brasil hoje, graves. Porque tem uma geração que lida com a culpa. Não conseguiu se resolver. Apanhou de mais, apanhou de menos. E no meio disso desequilibrou. E não consegue passar. E passa para a próxima geração o quê?
O exagero de um lado, o exagero do outro, não achou o equilíbrio, não se encontrou de quem é. Eu não sou um coitadinho, eu não sou uma vítima, eu também não sou um carrasco, eu sou eu. Deus me estruturou, eu estou salvo, eu estou curado, eu não sou nem para lá e nem para cá, eu sou exatamente aquilo que Deus me fez. É isso que nós precisamos, irmãos, na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor, glória a Jesus. Quando lidamos com alguém a partir da nossa culpa, o que nós vamos transmitir para essa pessoa? Tem gente que até o cachorro dele é estressado. As projeções, né? Misericórdia. O Nabucodonosor faz exatamente isso. Arrasa, vou arrancar o nome desse cara. Você era o rei tal, mas agora é eu que ponho o nome em você. Se você deixar, o diabo põe o nome em você. Se você deixar, o inimigo põe um carimbo na sua testa, põe um X nas suas costas. Mas não aceite isso em nome de Jesus. É assim como a geração é destruída, quando ela aceita passivamente. Quando Jerusalém é sitiada, o Zedequias foge com a sua família. Muito triste. Abandona a cidade. É alguém que não sabe qual é o seu papel. Você é rei? Você é rei no dia bom e no dia ruim. Você é esposa, você é marido, você é chefe, você é líder, como eu, você é pastor, você é pastora, você é líder de célula, você é da dança, é do louvor, não sei de que onde é, seja de onde for. Isso é para o dia bom e para o dia ruim. Isso é para o dia fácil e para o dia difícil. Isso se chama responsabilidade. E às vezes a sua responsabilidade vai levar você a colocar em risco a sua vida. A Bíblia, depois, eu não ia falar do que a Bíblia fala com relação à honra, mas depois, senão vou ter que ir muito longe aqui, deixo para um outro momento. A vida é o bem mais precioso que nós temos. Sim. E nós entregamos ele ao Senhor. A nossa vida ao Senhor. Você entregou sua vida a Jesus? Não entregou. Então ele é Salvador e Senhor da sua vida. E se chegar aqui o ponto, foi fácil fechar as igrejas, né? É só ter uma pereba. E se chegar ao ponto de ter que pagar com a sua vida para continuar sendo crente? E se como foi com os judeus lá quando incendiou Roma, aquela história, foram os cristãos que incendiaram Roma. E se depois para amanhã no Brasil, ser cristão não for mais permitido e vão começar a prender e matar crente? E aí? Você vai desistir do Evangelho? Vai desistir de Jesus? Aquele compromisso que você fez com Jesus? Eu estou aqui, mas eu não estou para me machucar. Eu estou aqui, mas não estou para sofrer nada. Eu estou aqui, mas a minha família depende de mim. E você vai ter que decidir entre Jesus e a tua família, entre Jesus e você mesmo. Parece que chegou perto, agora deu uma resvalada, deu uma triscada na história do cristão brasileiro. Se é, se não é. Se está brincando de crente, se é de Jesus ou se não é. As coisas começam a estreitar. O Zedequias é o rei. E se ele é o rei, ele tem que ser o primeiro no ataque e o último na retirada. Ele fugiu de noite, pegou a sua família e vazou. Fugiu de noite, deixou a cidade abandonada. Um papelão. Tinha que ser homem para ficar até o fim e aguentar as consequências. Mas para quem já ridicularizou os profetas, zombou de Deus, não prestou atenção em nada do Senhor, se meteu com todo tipo de abominação, ele já não tinha mais estrutura, não tinha substância. Qualquer coisa já abalava esse cidadão. E ele foge. O problema é que o exército babilônico encontra e consegue pegar ele. Ele está com 3 filhos. Ele tem 3 filhos. Eu não tenho o nome dos 3 aqui, deixa eu ver aqui. Deixa eu lembrar o nome deles. Isso. Um é Moleque, o outro é Teia e o outro Tefes. Isso você vai ver no capítulo 25, versículo 7 de 2 Reis. Sabe que o pessoal da Babilônia, os caras eram ruins. Eles pegaram o rei, com a família, com os herdeiros do trono, com os 3 filhos,
E aí, olha o versículo 7, eu vou ler para você. Degolaram os filhos de Zedequias à vista dele. Pensou. Sabe o que é degolar, né? Arrancaram a cabeça, esfaquearam ele, cortaram a cabeça dos 3 filhos do Zedequias. Na frente dele. Você faz ideia que coisa medonha um pai vê uma cena dessa. E depois que degolaram, furaram os olhos de Zedequias. O texto deixa claro. Primeiro mataram os filhos para ele ver, e depois, agora essa foi a última coisa que você viu. Furaram os olhos dele. Meu pai do céu. Prenderam ele com correntes de bronze e levaram preso para a Babilônia. Irmão, o cara está quebrado. Você imagina depois de você ver matarem os teus 3 filhos na tua frente, furarem os teus olhos. Precisa amarrar você com corrente de alguma coisa? Você não tem nem para onde ir, você não tem força para nada. Mas prenderam com corrente de bronze. Um negócio pesado, forte. Não tinha nem necessidade. E levaram como escravo para a Babilônia. Pelo amor de Deus. É assim que estão destruindo as novas gerações. Estão degolando a nova geração. E sabe onde é que eles estão degolando a geração? Onde estão? Claro, na cabeça. Por que degolar? Porque, irmão, sem cabeça ninguém vive, né? Nem barata vive sem cabeça, já viu? Barata, você pisa nela, você pensa que matou, daqui a pouco a perturbada saiu andando e foi embora. A barata tem uma capacidade de se recuperar absurda. Mas aí eu vou lá e tiro a cabeça. Então, quero ver agora. Não tem bicho que viva sem cabeça. Seja o que for. Olha o que estão fazendo com as novas gerações. Ideias, pensamentos. Olha esse Brasil como é que está. Polarizado. Quanta gente que o negócio, a cabeça já virou dentro das ideologias. Você não encontra mais o evangelho na cabeça de um cristão, de um crente, de um jovem crente que está numa faculdade. A primeira coisa que chega é já cortar a cabeça. O que a palavra de Deus fala? Revestivos de toda a armadura de Deus. Capacete da salvação. Tem que proteger a cabeça. Porque se não tem cabeça, quando alguém é totalmente desequilibrado, diz, é descabeçado. É descabeçado. Não tem cabeça. A gente não fala assim? Estão destruindo essa geração como? Na cabeça. Ah, pastor, você é da esquerda ou da direita? Eu sou do Evangelho de Jesus Cristo. Eu não sou de nenhuma ideologia política. É a minha história, a minha vida é a palavra de Deus. É isso aqui. E seja a direita ou seja a esquerda, eu confronto com a palavra de Deus. Nenhuma ideologia é absoluta. A única coisa que é absoluta na minha vida e para mim é isso aqui, a palavra de Deus. A palavra de Deus é absoluta. Poder vai alternar. Porque o povo uma hora gosta de uma, outra hora gosta do outro, sai um povo, entra outro, sai um grupo, entra o outro, entra aqui, e o mundo vive nessa ciranda, o mundo vive nesse processo caótico. Mas o que a Bíblia diz, aquele que vive para sempre, aquele que está afirmado eternamente na rocha, esse é que vai permanecer. A rocha inabalável que é Cristo. Você vai conversar com um jovem cristão, e eu incentivo, vá para a universidade, faça doutorado, faça mestrado, faça pós. Faça tudo o que tem que fazer. Tenha 2, 3 mestrados, 3, 4 doutorados, por favor. Mas não perca a cabeça. Não perde a cabeça. Não acredita nas ideologias. Eu vou dizer uma coisa, seu professor, catedrático, decano, com 3, 4 doutorados, ele não tem autoridade bíblica nenhuma, se ele não for um homem de Deus ou uma mulher de Deus, que lê essa palavra e tem o Espírito Santo. Ele é doutor na área dele, e eu respeito, admiro. E todos nós precisamos de cada um deles. Mas, se ele não é doutor na palavra de Deus, e se ele não tem vida com Deus, o que ele fala tem que entrar aqui e jamais chegar aqui.
jamais chegar no seu espírito, jamais chegar na sua alma. Não pode corromper de maneira nenhuma a sua fé, sua convicção em Jesus Cristo. Não perca a cabeça. Não perca a cabeça. Eles estão cortando a cabeça dos jovens. Começa a estudar teologia, porque hoje você pode estudar teologia pela internet, para tudo quanto é lugar. Daqui a pouco perde o evangelho de vista e entra dentro de uma filosofia teológica. E perde a cabeça. E você vai conversar, não tem nada de Jesus, mas tem tudo de teologia. Não tem nada de Deus, mas tem tudo de coisa e tal. Perdeu a cabeça. Não perca a cabeça. Se você está vendo alguém perto de você que vai ser, que está sendo alvo, que está vulnerável, diz: irmão, cuidado, você pode perder a cabeça, vão cortar. É a primeira coisa que os soldados fazem: cortam a cabeça dos filhos. Acabou, não tem a próxima geração. A pessoa está seduzida por uma ideologia terrena humana, seja ela de qualquer lado for, de que cor for. E o evangelho? E a verdade da palavra de Deus se tornou relativa? É isso? É mais uma coisa que embarcou numa mente que já está totalmente conturbada? A segunda coisa que fazem é furar os olhos do rei. Acabar com a visão. É assim que estão destruindo as próximas gerações. Arranca a visão, para não ver mais. E a visão não só da vista, aqui arrancar as vistas dele. E quem perdeu as vistas, inclusive hoje, eu acho que se arrancar os olhos de alguém não dá para arrumar, né? Transplante de córnea é uma parte específica, né, da estrutura visual de alguém, para poder enxergar da visão. Mas se arrancar os olhos, eu acho, irmão, que não conserta não. Aqui hoje mesmo não tem nenhum tipo de processo que possa, uma doação dos olhos inteiros para colocar. Não tem isso. E hoje, a destruição da nova geração é como? Acaba com a visão. Porque sabe qual é a visão desse mundo? A visão curta desse mundo é: tudo vai voltar ao normal, porque eu vou encontrar a vacina para esse vírus. Essa é a visão. E daqui não sai. Vai voltar ao normal. Não vejo a hora de voltar ao normal para poder ir para a praia surfar. Não vejo a hora de voltar ao normal para poder eu ficar esticado que nem uma lagartixa lá na praia, tomando sol. E é tudo que a pessoa quer. Não está errado? Não está errado. Que legal, pode ficar, faz tudo isso, é bacana, eu gosto. Mas é só isso que enxerga. Porque furou os olhos. A pessoa fica bloqueada na experiência mais amarga, na experiência mais terrível que ela teve na vida dela, e não vê mais nada para frente, sem visão. É assim que o inimigo destrói uma geração. Acabou com a visão. A pessoa não consegue enxergar mais nada, não sonha mais, não planeja mais nada, não se vê em lugar nenhum mais. Nossa, como é bom, irmão, quando você se vê fora do problema. Quando você começa a olhar, o que Jó diz? Eu sei que o meu Redentor vive e eu também viverei. E ele está lá, se lixando com um caco de tanto sofrimento, mas ele consegue enxergar que ele vai viver. Ele consegue enxergar que o Redentor dele vive. Ele não pensa: acho que Deus morreu, acho que Deus não me vê, acho que Deus não está vendo nada, acho que Deus não se importa. Ele diz: o meu Redentor vive, e eu também vou viver. Ele enxerga. Aquela crise não furou os olhos dele. A minha oração é que isso não aconteça com você, em nome de Jesus. Prenderam ele com corrente de bronze. É o que o mundo faz. Acorrenta. E acorrenta pesado. Parece aquelas correntes de navio. A pessoa fica amarrada e prostrada. Quase que nem se arrastar consegue. Já está tão batido, já não tem possibilidade, mas para garantir, faz uma perversidade. Amarra, põe corrente de bronze pesadíssimas, para alguém que está cego, para alguém que teve a experiência mais traumática da sua história, para alguém que já não consegue se mexer no coração, não se mexe também mais no físico. Prostração. E o que a palavra de Deus diz? Que a unção, que a visitação do Espírito Santo de Deus quebra as correntes, quebra o jugo, aleluia.
e depois leva ele preso para a Babilônia. Leva ele cativo. Leva ele como escravo. Não sei porque presta, né? Cego, amarrado, totalmente derrotado, mas é só para manter uma condição onde a pessoa não tem esperança nenhuma. É assim que se destrói uma nova geração. Aí começa. O versículo 8 diz aqui o capitão do exército da Babilônia, ele que era servo do Nabucodonosor, o nome do homem é Nebuzaradão. Puxa vida, né? Ele é mandado para Jerusalém e ele tem uma missão. Primeira coisa, ele chega lá e queima o templo do Senhor. Queima o templo. Isso é interessante nessa pandemia. Coisa que mais foi queimada foi a igreja. A igreja não pode funcionar, vai todo mundo pegar a pereba. Mas está todo mundo no shopping, está todo mundo no supermercado, está todo mundo na feira, está tudo lotado. Mas a igreja está queimada. E que olhando assim, né? Mas que coisa. Aí depois, agora pode voltar. Mas a coisa mais queimada foi a igreja. Ele vai e queima o templo do Senhor. Queima o templo. Quem é o templo do Espírito Santo? Irmão, somos nós. Mas dá uma olhada. Queima. Difama. Diz que não está bom. Temos os desigrejados. Temos aqueles que não acreditam mais em igreja. Que não acredita mais em ator, que não acredita mais em liderança, que não acredita mais em nada. Queima. O que é queimar? Fulano está queimado. Falaram tão mal, arrumaram tanta coisa ruim, detonaram tanto, criticaram tanto, o cara está queimado. Não é assim? Você vai entrar, acho que eu vou comer nesse restaurante aqui. Eu já tive aí, não gostei. Queimou, então eu também não vou. Queimaram. Primeira coisa que ele faz, eu tenho que acabar com qualquer possibilidade do pessoal estar reunido em nome do Senhor dos Exércitos. Queima o templo, que é para eles perderem a referência. Irmãos, como eu falei, se as crianças não têm referência, vamos sentar na mesa e vamos orar para comer. Como dizia o meu pastor, pequeno, a gente sentava junto, aí o pessoal saia comendo, nem orava, né? Eles diziam, vocês são cavalo? Não, a gente é gente. Então, por que já chega na mesa, sai comendo igual o cavalo no coxo? Já dava já uma patada mesmo, né? Pesada daquela. Ele já crente, antes de comer, ora. Eu espero que isso também aconteça ainda, né? Senhor, muito obrigado, né? Ainda que for aquela oração dos 4 anos de idade, né? Que pega assim o garfo, a comida está ali, a colher. Senhor, em nome de Jesus, me dá. No tempo que vai a colher aqui, a pá aqui, até chegar aqui, dá tempo de abençoar todo mundo e comer, em nome de Jesus, pronto. Aí ele vai aprender, porque é discipulado, a gente tem que agradecer a Deus, o que está na mesa aqui é porque Deus moveu, pode ser pouco, pode ser simples, mas a gente está agradecendo a Deus porque é milagre do Senhor na nossa vida. Se a gente queima o templo, as pessoas não têm referência. Você pergunta para eu estou falando uma criança, mas pode ser para qualquer um, porque a gente está num processo de edificação do povo de Deus, então, novo nascimento até a maturidade. Você fala assim, igual Noé na arca, né? A criança não sabe quem foi Noé, não sabe o que é a arca. Quando chega a Páscoa, a criança ou a pessoa só sabe de coelhinho e ovo de chocolate, não sabe o que significa a Páscoa, que é a comemoração da saída do povo do Egito, não tem nada a ver com ovo, com coelho, nada disso. Queima o templo. Essa é a estratégia do inimigo. Queima o templo. Queima qualquer possibilidade da nova geração e de quem está andando com Jesus ter noção e compreensão dos parâmetros que Deus estabeleceu. Porque o que o inimigo quer? Que as novas gerações sejam ignorantes cada vez mais. Ignorante no contexto de não saber. Errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Segundo, o Nabucodonosor, o cara lá, o demônio lá, queimou o palácio real. Primeiro ele queima o templo. Segundo, ele queima o palácio real. Isso está no versículo 9. Eu percebo, por que ele queima o palácio real?
para arrebentar qualquer possibilidade de gestão, qualquer referência de nós tínhamos um parâmetro de liderança. Porque eu sei que existe a vida espiritual e a vida secular. A vida secular tem que ser permeada do espiritual. Nós não podemos agir de uma forma desassociada. Mas nós temos uma vida secular, onde você trabalha, onde você tem que ser um bom profissional e assim por diante. Ele vai e queima o palácio, para não sobrar nenhuma referência do que significava o quê? Governo. E governo eu não me refiro a um governo de uma ideologia ou de outra, mas o governo, eu quero dizer, de políticas públicas que realmente atendam à justiça, à igualdade, à verdade, tudo aquilo que um governo tem a responsabilidade de dar para o seu povo. Se você chega na sua cidade, se você chega em um lugar e você descobre que foi tudo arrasado, que toda a possibilidade de governo humano foi arrasada, sabe o que existe? A anarquia. Cada um faz o que quer, cada um dá os seus pulos, cada um inventa como acha que tem que ser. Quem pode mais chora menos, é isso que acontece. Ele vai e destrói o palácio, queima o palácio. Olha só como a nova geração. Hoje, irmãos, nós vivemos um tempo de democracia, aonde se pode ofender uma autoridade, seja ela de cima, de baixo, da maior facilidade. Onde as pessoas falam de uma forma absurda. Ah, pastor, mas olha lá. Então, mas olha lá o que a Bíblia diz. Vamos ver o que a Bíblia diz. A gente é crente, irmão. Mas não, a gente é crente. A gente é de Jesus. O que a Bíblia diz mesmo? Deixa eu ver. A Bíblia diz assim: não fale nada de difamação contra aqueles que estão no poder. Eu digo difamação, é o seguinte, tem que ter a verdade. Quem aprontou tem que pagar, seja a cor que ele for, verde, azul, amarelo, cor de abóbora, rosa, não importa. Tem que ter, os advogados estão aqui de plantão, podem me falar. Se tem lei, se tem justiça, tem que andar de acordo. Não importa quem é. Se é de um lado, de outro, se é da esquerda, da direita, do meio, do centro, de cima, de baixo, não sei. Mas tem que andar certo. É ou não é? Não tem para ninguém. Ninguém pode ser desonesto, ninguém. Mas o que não pode, o que a Bíblia diz que o arcanjo não ousou falar ofensa contra o inimigo e disse: o Senhor te repreenda. Porque senão o que nós vamos experimentar é a queima de toda a autoridade. Quando você queima uma autoridade, você queima todas. Quando você abre a sua boca, quando alguém vê, quando o mais novo vê a agressão sistemática contra qualquer autoridade, sabe qual é a mensagem passada? Você pode agredir, você pode falar mal, você pode tocar fogo em quem que for em praça pública, porque é isso mesmo. Isso não é liberdade. Isso não é andar de acordo com a palavra de Deus. Queima o palácio. Agora cada um faz o que quiser. Terra de doido. Essa foi a coisa que ele fez. E quem ficou na terra é salvo-se quem puder. É Zumbilândia, Walking Dead. Quem puder mais, monta o seu bando, sua quadrilha e oprime o outro. Foi isso que aconteceu. Vai ler depois para você ver. É assim que se acaba com uma geração, acabando com todas as referências dela. Terceiro, ele destrói todas as casas de Jerusalém. E destrói, no quarto, todas as casas vistosas. Interessante esse cara. Interessante quer dizer, no mau sentido. A cidade já estava vencida. Ele vai destruir todas as casas. Quem rodar, você pode ver que isso continua acontecendo nos países onde existe uma guerra civil generalizada. Na Síria, tudo, a quantidade, milhares e milhares, até milhões de refugiados. Bombardeiam as casas, não tem uma casa inteira, tudo escombros, porque acaba com a esperança da pessoa. Não tem casa, não tem lar. Irmãos, nós somos a habitação do Espírito Santo. Começa a olhar por aí, você vê só gente demolida, gente acabada, gente que está destruída de cima a embaixo, é puro escombro. Aí você começa a andar por uma terra que tudo foi demolido, todas as casas foram demolidas, tudo que é casamento demolido, tudo que é ministério demolido, tudo que é homem de Deus demolido, tudo, só vê pedaço. Diz o texto que toda a casa vistosa, bonita, ele demoliu, botou abaixo. Porque quem olha para a esquerda, para a direita, vê, sabe o quê? Só tristeza.
não tem referência boa. Você não passa, quem não passou já à frente de uma casa bonita? Diz assim, uau, gostaria de ter uma casa dessa. Não. Gostaria de morar aqui nesse prédio. Olha que legal. Você nem sabe, mas só de ver, não é? A gente olha e diz, uau, queria estar aqui. Quem já passou naquele hotel bacana mesmo, diz assim, uau, deve ser mó legal lá, né? Deve ser legal lá, não é? Gostaria de um dia ter a oportunidade de estar aí. Mas agora, matou o sonho de todo mundo. Porque quem anda por Jerusalém não tem nada inteiro, tudo aos pedaços. Já viu casa assim? Que a pessoa, a minha oração em nome de Jesus por essas pessoas. Que a casa é uma desordem. Na cozinha o fogão está capenga. A porta do forno prende no arame. Na sala o sofá está aleijado. Senta na cadeira, a cadeira rebola. No quarto tem uma lata embaixo para a cama não ficar pensa. A luz já não acende e prende com os dois araminhos assim. E aí vai. Isso é um espírito maligno, em nome de Jesus, de amarra. Tem que ser liberto disso, começar a arrumar as coisas. A minha oração é que deu um comichão no cara, uma agonia. E o cara não para de arrumar. Tem uma torneira que está pingando desde 1994 lá. Presa com uma borracha. Que era um pneu de bicicleta, amarrado. Misericórdia! Parece brincadeira, mas tem. A garagem do prédio que é fechada, o carro nem cabe mais, de tanto cacareco, de tanta tralha, traste que está lá dentro lá. O carro dorme fora, ó, as cangalhas que dormem lá dentro. Misericórdia, vamos ser libertos em nome de Jesus. É terra devastada. Para onde o cara olha, meu irmão, como fica um coração assim? É tudo devastado, tudo arrasado, não tem nada em pé, tudo destruído, não tem uma coisa assim, deixa eu sentar aqui. Não senta nessa cadeira que ela vai te derrubar, ainda vai te machucar. Mas aqui sempre foi, é sempre passado. Aqui era a minha casa, agora está irreconhecível. Não deu para salvar nenhuma foto. Foi isso que o cara fez. Para destruir uma geração, quebra, arrasa todas as referências. A pessoa olha e diz, essa casa aqui é de seu fulano. Mas ele estudou, ele fez concurso público, ele trabalhou bastante, ele tem uma família bonita, ele está lutando, tem uma referência. Quando isso acaba, você não tem para onde olhar. Você vai, o único lugar onde está em pé, sabe onde é? A terra do inimigo. Aí a pessoa começa a ser tentada a olhar para a terra do inimigo. Lá as coisas estão em pé, a minha aqui está tudo acabado. Porque Deus teve que levantar nesse contexto aqui, um Esdras, um Neemias, um Ageu, para dizer, vamos arrumar a nossa casa, ninguém vai lá para a casa do inimigo não, meu irmão. O negócio está difícil aqui, mas a gente vai arrumar. Está tudo aos pedaços aqui, mas nós vamos levantar pedra por pedra de novo, em nome... Amém? Glória a Deus, vamos levantar a nossa casa. Louvado seja o nome do Senhor, meus irmãos. Senão o inimigo vai acabar com a próxima geração. Está difícil? Está difícil, mas não vai ser impossível não. Deus está do nosso lado, vamos reconstruir. No verso 10, eu tenho tempo ainda? Que hora é aí? Tem, né? Deve ser. Quinta coisa que os caras fizeram para arrasar. Versículo 10, o exército babilônico todo derrubou os muros em redor de Jerusalém. Botou abaixo os muros. Que aí os muros que depois Neemias vai reconstruir. O que o inimigo quer para acabar com a geração? Acabar com todas as muralhas de proteção. Acabar com tudo aquilo que mantém o inimigo no seu lugar. Que dá para você uma margem de segurança. Porque, irmão, sabe qual é a tua margem de segurança? É a tua consciência. É o teu temor de Deus. É o teu medo de pecar. Porque podemos ser tentados, mas se temos temor, nós dizemos não. Nós lutamos contra o pecado. E sabe onde luta contra o pecado? É na muralha. O inimigo vem lá, joga aquela pedra nele, joga aquele negócio de água fervendo, né? A panela de água fervendo. Já vai para o inferno mesmo, desgraça. Tome, água fervendo em cima. Óleo fervendo.
pedrada, e se puser uma escadinha aqui, eu empurro a escadinha, você cai lá para baixo. É na muralha que você não negocia com o inimigo, você enfrenta o inimigo na muralha. Mas se o inimigo invadiu forte, acabou. Aí é salve-se quem puder. É cada um defendendo a sua casa. Acaba a sensação, acaba o corpo, acaba o exército, porque cada um vai voltar para trás e vai dizer, eu vou defender o meu quadrado. Aí entra no egoísmo. É isso que o diabo vem fazendo. Você não precisa de comunhão. Você precisa ficar na tua casa. Cada um tem a sua religião no seu coração. Deus conhece o meu coração. Você não precisa ter comunhão. Comunhão não é tempo de comunhão. Não é tempo de estar na igreja. É tempo de você estar intocado. E não me refiro à pandemia. É tempo de você estar intocado. Cuida do seu quadrado. Isso é egoísmo. É um mundo egocêntrico. Como eles estão acabando com as novas gerações? Uma criança de 4 anos, ela estuda numa escola, legal, mas ela depois tem mais 6 atividades extracurriculares. Aí ela faz 3 tipos de esporte diferente, ela faz 4 línguas, ela tem 4 anos, faz informática, ela faz coach, ela faz acompanhamento psicológico, ela faz Masterchef infantil, e ela tem 10, 15, 20, 30, e aí vai. E se o pai achar que o menino tem uma certa queda assim para o futebol, põe ele na escolinha de futebol, vamos ver, quem sabe esse daí é o próximo Neymar, aí eu aposento, esse menino vai ser minha aposentadoria muito gorda. Essa é a realidade, é o que estamos fazendo com essas gerações. Uma criança de 4 anos aprendendo 6 línguas ao mesmo tempo, 3 línguas ao mesmo tempo, e assim por diante. Por quê? Porque o mundo hoje é cruel, e você olha e diz, se eu tenho que fazer alguma coisa por eles. Mas lá na frente, qual será que vai ser o resultado? Aonde tudo isso vai dar? Porque tem tempo para todas as coisas, menos tempo para crescer na palavra de Deus. O equilíbrio precisa ser encontrado. Derrubou os muros. Agora entra tudo, entra qualquer coisa. Essa é a verdade. Se não tem muro, uma casa que não tem muro, o cachorro do vizinho vem e faz xixi e cocô na sua porta. Quem foi que fez esse negócio aqui? É o cachorro do vizinho. Mas como é que ele entrou aqui? Não tem muro, sua casa, é à vontade. Qualquer um entra. Se você deixar sua bicicleta na porta, alguém pega emprestado sem pedir e sai andando. É terra devastada. Quanta gente é assim, qualquer coisa passa. Não tem proteção para nada. Qualquer conversa, qualquer processo de sedução, qualquer raiva, qualquer irritação, qualquer excitação, leva embora. Porque não tem muralha, não tem lugar onde para todos os processos do inimigo. Isso é um perigo. O que o mundo diz? As pessoas precisam ter suas experiências. Mas o que eles estão querendo dizer com isso é outra coisa. Isso é só um embuste. Quando a nova geração tem muralha, tem barreiras de proteção, escutou um negócio e disse assim, o José no Egito tinha uma muralha. E olha que muralha, hein? Aguentou muita coisa. A mulher assediou ele disse, eu temo o meu Deus. Acabou, essa muralha não foi derrubada. Se ele não temesse Deus, ele ia entrar na palhaçada. E aí a história seria outra. Irmão, a tua muralha é temer Deus. Ele diz, eu temo Deus. Você não tem medo? Eu tenho mais medo. Você não tem medo de perder seu emprego? Tenho medo de perder meu emprego, mas eu tenho mais medo de Deus do que perder meu emprego. Eu tenho mais medo de Deus do que o pessoal está falando. Eu temo o meu Deus. Eu tenho temor de Deus. Eu respeito Deus. Eu quero agradar o meu Deus. Eu tenho o Espírito Santo na minha vida. Eu quero continuar na graça, na paz do Senhor. Essa é a muralha ao meu redor. Agora, para destruir a nova geração, é só um povo sem muralha nenhuma. Totalmente à vontade, totalmente largado. Derrubou os muros. Sexto, levou o povo escravizado para a Babilônia. Levou uma multidão. Levou uma multidão de escravos. Gente que não podia mais reagir. Gente que já não conseguia mais ter nenhuma expressão de resistência. Olha esse mundo como está. As pessoas vão. Não conseguem reagir.
não resistem mais, são levadas como gado. É uma multidão indo para o inferno, irmãos. Essa é a verdade. Sétimo, olha o que ele faz. Ele deixa as pessoas mais pobres, no original os mais miseráveis, ele usa a expressão debilidade. Ele procurou as pessoas com debilidade, enfraquecidas, para ficarem na terra, para trabalhar na lavoura. Quem ele deixa na terra, ele deixa propositalmente aqueles que não têm condição nenhuma de reagir, e não tem condição nenhuma de recuperar as suas forças. E você pode ver que esse povo não tinha condições, não tinha mais condição física e nem mental, já tinha um bloqueio, já estavam completamente batidos existencialmente, que Deus tem que levantar o Neemias, que está lá no reino do Artaxerxes dos caras, e vir para dizer, Deus me enviou aqui, e nós vamos reconstruir esse negócio aqui, vamos colocar ordem na casa. Porque quem ficou, estava tão batido, estava tão largado, já estava tão estourado, que ia perpetuar décadas e décadas e décadas e anos, e não ia fazer nada, vivendo no mesmismo, vivendo aquela mesma situação. O famoso Jeca Tatu brasileiro, né? Cheio de lombriga. A minha vida, ó dia, ó vida, ó azar, a minha vida não muda, é tudo a mesma coisa, eu não aguento mais essa minha vida, eu acho que eu vou me matar. Porque não tem perspectiva, não consegue respirar, encher o peito e dizer, eu vou lá. Deixou os mais fragilizados para trás, para não construírem nada. E irmão, quando você está no meio de um povo assim, você é influenciado, já que ninguém faz. Você vai fazer um negócio, ninguém nunca conseguiu fazer essas coisas aqui, nunca deu certo de fazer um negócio desse, jamais ninguém fez essas coisas aqui, e vamos continuar mantendo assim. Há 42 anos que nós agimos dessa maneira, e vamos continuar dessa maneira. É melhor não mexer, é melhor deixar desse jeito. Porque você acha que Deus levanta um Gideão? Primeira coisa, ele mete o cacete já nos ídolos lá. Acabou aqui. E agora vamos levantar um exército para confrontar essa situação. Onde é que Deus encontra o Gideão? Malhando o trigo para salvar dos midianitas. Quer dizer, eu não vou continuar nesse ciclo. Em nome de Jesus, que seja quebrado esse ciclo na sua vida, na minha vida, na nossa vida, na sua vida em casa. Em nome de Jesus, irmãos. Isso tem que ser quebrado. Porque senão é cada geração. É geração em geração, a mesma coisa. O oitavo, que é o versículo 13 ao 17. Esse eu prometo que é o último, hoje, né? Domingo eu continuo. Também roubaram todos os utensílios e todos os tesouros que se usavam dentro do templo do Senhor. Toda a prata, todo o ouro, todo o bronze. Destruíram as colunas de bronze, as vigas que sustentavam o templo. O peso deles era imensurável, dessas colunas de bronze. A prata era de 3,5 toneladas, e o ouro de 1 tonelada. Se você voltar a palavra lá para o livro de Levítico, e depois você acompanhar o momento que Salomão constrói o templo, eu comecei a contar os utensílios, não deu, são centenas e centenas. Roubou tudo, levou tudo para a Babilônia. Eles usam termos que para a gente até é difícil de... As espevitadeiras. O que é uma espevitadeira? É como uma concha, um negócio assim, que era para abanar um incenso, para pegar mais fogo. Os vasos de prata, de ouro, as bacias, tudo que era utensílio de dentro da casa do Senhor foi roubado, os tesouros. E eu fiquei pensando, essa é uma outra maneira de destruir a nova geração, roubando os tesouros de dentro da casa de Deus. O que são? O que são os tesouros? Irmãos, os dons.
os talentos, os ministérios que saem de dentro da casa de Deus. Gente que quer aprender de todos os instrumentos, a bateria, a guitarra, o baixo, o teclado, que quer cantar, que quer adorar, que busca, que toca por cifra, mas depois vai aprender por nota. Ele quer crescer, ele não fica só no tonhonhon, ele trata isso como um tesouro. Tem jovens, homens e mulheres na igreja que são verdadeiros tesouros, utensílios, instrumentos de Deus que têm sido roubados para as drogas, têm sido roubados para as ideologias, têm sido roubados na universidade. De repente a pessoa está na universidade e diz assim: agora eu não acredito mais em Deus. Foi criado na igreja, de repente chegou na universidade, Deus não existe. Foi roubado, um tesouro dentro da igreja. Sabe por quê, irmãos? Nós precisamos de magistrados, todo mundo fica com raiva do Supremo Tribunal. Você que está começando sua vida, vá fazer direito, faça todos os concursos públicos, estude 35 horas por dia e chegue lá e seja um homem de Deus, uma mulher de Deus diferente, com temor e tremor. Seja um excelente profissional. Acha que está ruim a medicina? Vai fazer medicina e seja um profissional fantástico lá, e assim por diante, em todas as carreiras possíveis. Tesouros que são roubados e levados para a Babilônia. Aí quando você vai procurar dentro da igreja, cadê os tesouros? Cadê os utensílios, as ferramentas, os instrumentos, os vasos de Deus? Foram roubados, foram transportados para a Babilônia. Porque o diabo, o que a Bíblia diz? Que o diabo vem para matar, roubar e destruir. Quem vem para dar vida em abundância é Jesus Cristo. Ele veio para dar vida em abundância. Então, se nós não vigiamos, irmãos, e nós não vigiamos, as coisas vão ficar difíceis. Eu disse que eu ia parar, mas eu queria ir mais longe. Tá bom. Nós chegamos até o 8º. Na domingo eu vou partir do 9º. Ainda tem mais uns 12 aqui. Acho que dá tempo. Meu irmão, minha irmã, eu quero orar pela tua vida agora. Por quê? Porque eu sei que o que o inimigo quer é roubar o teu futuro. É solapar a tua história. Oi, Duda. O que houve aí? Amém. É pedido de oração. E eu queria estar realmente clamando, orando pela tua vida agora. Se a gente não vigia, o inimigo pode aprontar um grande prejuízo. Aquilo que era tão promissor, né, tinha tanta possibilidade, acaba ficando pelo caminho. Mas se você continuar lendo o texto, você vai ver que Deus dá uma nova chance, uma nova oportunidade para o povo dele. Porque o povo de Deus é amado por Deus. E Deus traz de volta. Deus traz de volta. Eu acredito que Deus, irmãos, o Evangelho do Senhor, Jesus, é o Evangelho da oportunidade. É da nova chance. Então, gostaria de orar com você como igreja do Senhor Jesus agora. Quero convidar você a ficar em pé no seu lugar, não é? E nesse momento, você vai falar com Deus. E você vai pedir para Deus, fala assim: Deus, me dá mais uma chance. Me dá mais uma chance. Eu preciso de uma oportunidade agora, me dá uma chance. Em nome de Jesus, Senhor, nós pedimos uma chance. Pedimos uma oportunidade. Talvez, Senhor, as palavras não sejam tão corretas, mas o que nós estamos querendo expressar é de que nós queremos fazer direito agora. Na primeira vez, ou segunda ou terceira, nós fizemos de uma maneira onde nós perdemos, onde nós não aproveitamos tudo que era para aproveitar.
mas hoje com consciência, com visão, nós estamos pedindo, me dá mais uma chance. Em nome de Jesus, Pai, dá uma chance para o teu povo. Uma oportunidade, Pai. Em nome de Jesus, move poderosamente aqui. Oh, meu Pai, dá uma oportunidade maravilhosa para os teus servos, para as tuas servas aqui em nome de Jesus. Senhor, eu quero orar aqui por esse irmão aqui, por essa vida, o Ricardo Transilo Mendes. Dá uma oportunidade para ele, está internado, está no hospital, uma situação difícil. Meu Deus, opera um milagre nessa vida, dá uma oportunidade para ele, Senhor, de te conhecer como Senhor e Salvador. E para nós, Senhor, aqui, nos dá uma oportunidade da gente viver o Evangelho com compromisso, com seriedade, com temor e tremor no nosso coração, como nós sempre prometemos, mas muitas vezes não conseguimos e não fizemos. Nos perdoa, Pai, e nos dá essa oportunidade de viver de forma correta, íntegra, com temor e tremor no nosso coração, meu Pai. Perdoa o nosso pecado, Senhor, aquele que está entregando sua vida para Jesus agora, aquele que está dizendo, Jesus, nesse momento, eu peço perdão pelos meus pecados. Nesse momento, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. E peço agora, nesse momento, que o Senhor me receba como teu filho, como tua filha. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos uma oportunidade. Eu creio que o Senhor Jesus é aquele que está dando uma oportunidade para você agora. Aleluia! Uma chance de fazer de novo, de uma forma abençoada, correta e certa, de plantar o bom, a semente boa, para colher bem, em nome de Jesus. Eu te abençoo agora, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus abençoe você, Deus te abençoe, meu querido, Deus te abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe tua vida, glória a Deus. Pode sentar, tá bom, meu querido? Pode sentar, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Graças a Deus, né? Você está abençoado? Uma pastora aqui.